Agora vamos receber nosso convidado, Emanuel, e solicitamos a todos, né, que deixem as perguntas, né, para a hora que o Emanuel abri-las, né, e mantenham, por gentileza, o microfone fechado. Gratidão. Então, muito grato, eu fico extremamente agradecido pelo convite que me fizeram. Eu adoro estar aqui com vocês, né, compartilhando, construindo entendimentos e fortalecendo, né, os nossos grupos, as nossas atividades, e vendo tantas pessoas aqui que eu conheço, que são bem próximas, inclusive, né, é uma satisfação, realmente é uma satisfação e uma responsabilidade, né, porque a gente trabalha com coisas, com conhecimentos, com informações, com práticas muito sérias, muito importantes, porque elas são transformadoras, né? Transformadoras de vidas. E esse convite que me foi feito foi no intuito de esclarecer as variadas formas de vida, seres, guias, mestres, que mantêm conexão com a missão Rama, que é o trabalho que a gente desenvolve em comum. E eu vejo isso como um trabalho bastante difícil, né? Você conseguir enumerar, elencar e definir toda essa multidão de seres que estão em contato aí com os grupos do mundo todo. Hoje nós temos aí centenas de milhares de pessoas que compõem a nossa missão, espalhados por praticamente todos os países do mundo. E cada grupo e cada centro que gerencia e organiza e ajuda na facilitação desses grupos em cada país, tem grupos que se avançam mais, pessoas que conseguem avançar um pouco mais, outros menos e tal, e as conexões vão sendo feitas. E nessas conexões vêm as informações para nós, né? E você fica sabendo que tal grupo em tal local teve uma experiência muito forte com um ser tal, e que a informação foi essa, que daí já triangula com outro grupo daqui ou de outro local, e a gente vai checando, analisando e equalizando as informações, mas também a questão dos seres, né? E é muito importante a gente, já antes de começar, entender que o fato deles serem guias da missão Rama não restringe eles à missão. Eles são seres com consciência cósmica, são seres universalizados, portanto, podem atuar em um monte de frentes de trabalho que tem aí da Confederação por esse mundo, além da missão Rama. Né? Então, é só esse preâmbulo que eu gostaria de fazer para que a gente entenda que a coisa é um pouco mais ampla do que muitas vezes a gente imagina e acaba restringindo. Né? Nos estudos aí a gente vê, a missão Rama tem 49 guias. Sim, quando foi organizada, sistematizada, foram colocados aqueles 49 principais que atuavam. Mas no decorrer desses 48 anos, gente, teve muitas trocas, seres que pararam, que saíram, vieram outros. A coisa é muito dinâmica. Ela não é estanque, né? E esses seres, eles vivem muito tempo. E eles têm a vida deles também. Alguns são extraterrestres, eles têm o seu mundo de origem. Então, eles têm suas coisas pessoais, né? As coisas que ele está ligado no mundo de onde veio. Então, umas férias cai bem, de repente, né? Desse trabalho aqui nessa grande oficina Terra, de vez em quando umas férias ajudam e acaba havendo umas trocas aí. Então, eu vou buscar conduzir a nossa conversa dessa maneira mais amena, mais descontraída, para que a gente vá entendendo de fato onde que se situam esses inúmeros seres que se comunicam conosco. Como vocês estão vendo aí na
na imagem que inicia essa nossa conversa, aqui nós buscamos captar aí de várias fontes, inclusive algumas fontes de Rama também, mais para frente vocês vão ver, e outras fontes, algumas imagens que buscam ilustrar essas inúmeras formas de vida que estão em contato conosco. Então, nessa tela inicial, vocês veem aí algum dessas tipologias, chamada tipologia extraterrestre, que nós sabemos de grupos que já mantiveram contato com essas tipologias aí. Né? Inclusive nós, algumas dessas aí já tivemos contato cara a cara. Então, são várias as raças que estão atuando, não uma só, mas tudo isso faz parte de um contexto. E é isso que é importante entender antes de se definir alguma coisa. Então, vamos tentar seguir um caminho lógico de raciocínio até a gente chegar no final, que é o interesse. Vamos a umas perguntinhas, né? Você já refletiu que nós somos parte de uma família cósmica? Já parou para meditar nisso, para ver que nós não somos sozinhos, um monte de criaturinhas perdidinhas num planeta, né? Ou então que somos a única coisa criada no universo, o único ser criado, né? A cereja do bolo do Criador. Então, eu acho que todos nós aqui já refletimos sobre isso, né? Que nós somos parte de uma grande família. Na casa do meu pai existem muitas moradas. Então, existem muitas moradas com muitos seres, muitas pessoas. E nós chamamos aqui de família cósmica porque nós já sabemos que nós temos variadas origens, né? Outra questão bastante interessante é que somos os mais novinhos dessa família. Nós somos as crianças do momento. Então, nós estamos passando agora, vamos dizer assim, para o ensino médio da evolução. Estamos buscando sair aí do ensino básico lá, infantil, e começando a acordar, né, para o ensino médio. Então, nós somos muito novos como raça, né, tanto em entendimento como em própria biologia nossa. Ela é muito nova. Outro ponto importante, já refletiu que muitas civilizações terrestres anteriores à nossa já conheceram membros dessa grande família cósmica e conviviam com eles? Eu acho que quem assiste programas do History ou vai em congressos de ufologia e tal já está cansado de ver isso, da quantidade de informações que se tem relativos às civilizações do passado e que tinham contato com os supostos deuses, deuses que vinham e mantinham conexão direta com esses seres. Lógico, tudo isso foi remanejado, tudo isso foi projeto de uma época, os caras viram que não dava certo ter contato direto, que o pessoal não se adaptava mesmo, então mudou-se, foi se adaptando. Hoje nós temos a missão Rama, né? Pois bem, na missão Rama nós aprendemos e nos preparamos, né? E preparamos também o nosso mental e emocional para viver este contato com nossos familiares. Essa é a base da missão Rama. A base que é a formação de grupos de contato, onde as pessoas, todos os membros da nossa missão, buscam realizar práticas, né, voltadas ao seu autoconhecimento, autoaprimoramento, também visando o contato consigo mesmo e com esses guias, mentores que se aproximam da gente. Deixa eu ver se eu minimizo aqui. Então, aqui nós vamos começar a entender um pouco mais esse raciocínio aqui, né? Os seres, eles colocam nós como se fizéssemos parte de um grupo local de galáxias. E esse grupo local, ele é constituído, deixa eu
ocultar o painel. E vou ocultar, tá, controles flutuantes. Acho que aqui fica melhor. Eles situam a gente no chamado universo local. Isso é muito importante entender, porque isso também é interpretado a nível de astronomia, né? O nosso universo local, né? O nosso grupo local do universo. Só que os seres, os guias, eles colocam que esse nosso grupo local ele é constituído por 9 galáxias próximas, né? E nessas 9 galáxias próximas, nós temos muitas, mas muitas raças de seres. Eu botei até uma imagem aqui do lado. São muitas tipologias, entre aspas. Algumas delas trabalham articuladas com o plano cósmico, né, com os conselhos, com uma certa organização que se tem nisso já há alguns milhares de anos. Enquanto que outras não têm vínculo nenhum e agem por seus próprios interesses. Então, as coisas a nível de universo, elas não são impostas. Elas acontecem, né, através das vontades e dos planos em comum que muitas raças têm. Então, várias delas estão juntas, formando conselhos organizados, trabalhando coletivamente, enquanto que tem aquelas mais imperiais, que a gente chama, por mais que tenham imperiais também vinculadas a conselhos, tem muitas raças imperiais que são totalmente autônomas, não querem saber de discussões em conselho e regem suas atividades por conta própria. Como todos vocês já sabem, nós surgimos de uma proposta de uma nova raça. Nós somos a formação de uma nova raça, que deu origem ao que nós chamamos também de plano cósmico, dentro da missão Rama, né? Isso foi planejado há mais de 3 bilhões de anos atrás. Então, é uma coisa muito antiga, mas, ao mesmo tempo, nós somos um resultado bastante recente, bastante novo. E isso está naquele meu livro, Aliança dos Exilados, que eu acredito que vocês já leram, e dá esse resumão do plano cósmico para entender da onde que vieram esses seres e como que eles têm atuado desde o início das civilizações que surgiram aqui. No desenvolvimento desse plano cósmico, ou esse grande plano, existe um grande grupo de seres que trabalham apoiando esses mundos e que constituem esse plano cósmico, esse mega projeto. E tem seres os mais estranhos que vocês possam imaginar. Raças de muitos locais, de linhas evolutivas muito diferentes, algumas nem sequer semelhantes a nós são, completamente diferentes, mas fazem parte desse grupo que trabalha em prol dos projetos desses conselhos. Mas vamos entender o que são eles, né? Esses seres, eles atuam desde o início do plano cósmico, desde a fundação do plano cósmico, né? Atuam de forma direta e indireta, alguns atuando dentro do projeto e outros só em assessorias, por fora, de longe, mas fazendo a sua parte, para que tudo pudesse acontecer da melhor forma possível. Aqui nós temos aquele clássico desenho feito pela turma lá do Peru, nos anos 70, que mostra lá como que são os seres de Órion, que são um pouquinho maior que um terrestre, e os apunianos, que são um pouquinho maiores também, né? Tendo aí 2,5 metros, 3 metros de altura, às vezes até um pouco mais. Então, os apunianos, quando se aproximam da gente, a coisa é um pouco estranha, né? Já o povo de Órion, não, já é muito parecido com a gente, um pouquinho maior só. Então, são mais de 63 raças, povos diferentes, que atuam junto nesse plano cósmico, que atuam nesses mundos em formação, que constitui o chamado plano cósmico. Eu não vou resumir aqui o plano cósmico, porque ele é muito grande, mas eu acredito que vocês já leram, já estudaram, isso tem aí no guia de práticas e tudo mais.
Então, são seres de Sírius, Alfa Centauro, de Órion, das Pleiades, Zeta Reticuli, constelação de Cisne, Íades, né? Temos aí também os intraterrenos, temos seres que atuam em outras dimensões da realidade, mestres ascensionados. Então, tem muita gente atuando. E essa gentarada toda a gente chama de gente porque são pessoas, são indivíduos, por mais que tenham uma aparência, às vezes, muito diferente do que a gente está acostumado. E isso é uma das razões do contato e do treinamento dos grupos de contato. Aprender também a perceber essas diferenças como algo puramente normal. Faz parte da nossa família. Dentro desse plano cósmico aconteceram muitas situações quando não existia um certo controle, uma certa proteção da Terra. E, inclusive, muitas raças começaram a atuar aqui que não eram vinculados ao Conselho dos 24 Anciões, não eram vinculados ao Conselho de Andrômeda, e raças que não tinham o menor vínculo a nível de conselhos. E começaram, como viram a Terra ali abandonada, liberada, começaram a fazer, inclusive, experimentos e tal, também junto com esse trabalho dos confederados. E aquilo virou uma grande bagunça, tanto que há 12 mil anos atrás foi criada uma organização aqui, através desses conselhos maiores, e essa organização iria gerir os projetos aqui que eram vinculados ao conselho. E essa organização é chamada de Grande Fraternidade Branca. É daí que surgiu esse nome. Começou vindo há 12 mil anos atrás uma nave com 32 seres, uma nave triangular que pousou aqui no deserto de Gobi, na Mongólia. Essa nave ela entrou dentro do deserto, ela virou uma base subterrânea. E a partir dali começou-se todas as negociações, os ajustes, os acertos para pôr ordem no planeta Terra. E a Grande Fraternidade Branca, nesses anos todos, conseguiu grandes resultados. Não 100%, mas conseguiu muita coisa para nós estarmos onde nós estamos hoje. Essa chamada Grande Fraternidade Branca, ela se divide em 4 ordens principais. A ordem de Micael, que são os guardiões, vigilantes, protetores, e ela se deriva de outras ordens também, né, derivadas da dele. Temos a ordem de Enoque, que trabalha com comunicação, som, energias. Temos a ordem de Melquisedeque, da qual fazem parte a fraternidade dos mundos subterrâneos, a ordem dos 7 raios, e por aí vai. Ou seja, dessas 3 primeiras ordens, tem mais de 70 subordens conectadas. São muitas divisões que existem e todas atuando como Grande Fraternidade Branca. E existe uma aqui embaixo, ó, Ordem dos Confederados. É uma delas, uma dessas ordens da Fraternidade Branca, que se chama Ordem dos Confederados, que é constituída por extraterrestres e espaciais que ajudam na terceira dimensão, diretamente aqui, terceira e quarta, nos projetos que envolvem a Terra. Então, vejam bem, são 4 ordens derivadas, das quais derivam várias outras, e que constituem essa grande fraternidade. Tudo isso são organizações que estão fazendo trabalho em prol do desenvolvimento humano, pela evolução do ser humano, do próprio planeta, dos animais, das plantas, de tudo. Esta dita Grande Fraternidade Branca, ela está diretamente conectada e recebe orientações, recebe comandos, né, do conselho chamado Conselho dos 24 Anciões, que é o governo local aqui da nossa galáxia, da Via Láctea. Nós temos o Conselho dos 24 Anciões, que rege a galáxia como um todo. E está aqui o nome desses seres, que são representantes de várias regiões aqui da nossa Via Láctea e que representam esses povos ou a sua região dentro desse conselho.
É importante entender que não é só os 24 que determinam. Numa reunião do conselho, tem muita gente em volta, né, que participa também, observa, assessora as decisões que eles têm. Então, é uma espécie de um grande parlamento, é algo muito grande que rege tudo isso. Esse conselho ele se reúne em locais, periodicamente, conforme são convocados. Então, ele pode estar num canto da galáxia em reunião, no outro, e aqui, quando ele se reúne em Ganímedes, né? Numa região de Ganímedes, onde tem profundos paredões de rocha, e que foi instalada uma base dos guias lá, e nessa região eles fazem as reuniões deles. Isso aqui também é um desenho de uma experiência de grupo, através de Chandra, e através do Chandra, algumas pessoas do grupo conseguiu participar de uma reunião. Esse desenho aqui que mostra os seres sentadinhos é assim mesmo, dentro de uma cúpula, está lá a estrelinha da Grande Confederação da Estrela, lá atrás, e seres os mais diferentes possível, sentadinhos aqui, fazendo parte do conselho. Eu tive a oportunidade de ir 2 vezes em reunião do conselho, em projeção, da mesma forma, no Chandra, em projeção, junto com os guias. É algo muito interessante que você nunca mais vai esquecer. Esse conselho dos 24 anciões, ele tem participação no conselho dos 9 de Andrômeda. É muito importante vocês entenderem isso, porque isso aí é a base da missão Rama. Para entender a missão Rama, temos que entender isso tudo. Tá? Então, esse conselho dos 24 anciões, ele participa direto com o conselho dos 9 de Andrômeda, que Andrômeda seria a galáxia central dessas 9, sabe? Ali que tem o centro de reuniões de qualquer situação que vai sair desse grupo local. Então, ali tem 9 representantes que, quando se reúnem com os 24 anciões, eles viram o chamado Conselho dos 33, ou Grande Irmandade Branca da Estrela. Daí que se originou a nossa estrela, que tem nos uniformes dos guias, no brasão das naves, e que daí que surgiram religiões aqui na Terra, primitivas, e que até hoje carregam esta imagem nos seus cultos e tudo mais, já derivado desses contatos antigos, desses supostos deuses, né? Aqui está o nome desses seres que se reúnem, que é o Conselho dos 9 de Andrômeda. Raramente eles aparecem por aqui. Só um minutinho. Tinha um cachorrinho aqui pedindo para sair. Eles aparecem em decisões muito sérias, né? E articulações aí do Conselho dos Anciões, aí aparece o pessoal de Andrômeda. Eles são seres muito grandes, parecem muito aqueles deuses, né, entre aspas, gregos, né? E são enormes, são muito grandes, são parecidos com os apunianos, assim, um pouco maior. Esta grande Irmandade da Estrela, ela gerencia todo o plano cósmico, né? E atua em todos os projetos dentro do plano cósmico, inclusive um deles, que é o projeto Terra, certo? Atua através de 3 grupos principais. Esses seres agem aqui com o primeiro grupo, o segundo e terceiro. Seriam os guardiões e vigilantes, os instrutores ou guias, e os engenheiros genéticos, semeadores de vida, ou também chamado de jardineiros cósmicos. Esses 3 grupos têm seres de todos os locais que acabam incorporando essas missões e atuam juntos. Não é só um tipo de ser que é engenheiro genético. Então, temos lá engenheiros genéticos, semeadores de vida, jardineiros cósmicos. São sinônimos do que esses seres fazem, esse grupo de seres fazem, né? São raças extremamente avançadas que atuam como arquitetos de planetas.
eles conseguem fazer terraformação em planetas que não têm vida, né? E conseguem implantar vida em locais onde são necessárias, manter, mudar toda essa parte genética, né? E tecnológica, inclusive, né? São eles que semeiam os padrões de vida, podendo modificar toda a forma de vida e manipulam tranquilamente tempo e espaço. Então, é uma classe de seres extremamente evoluída e tem gente das mais variadas origens. Você pode ver um baixinho chegando ali, tendo contato com você num Shendra e tal, você não dá nada para aquele pequenininho, e bem no fim o cara é um baita de um engenheiro genético, né, responsável por um monte de coisas aí de atuação da missão. Temos os guardiões e vigilantes, que são os mantenedores da Confederação dos Mundos, né, encarregado de proteger todos os interesses do projeto e evitando intromissões de civilizações não confederadas. O nosso planeta é vigiado de perto por uma estação orbital chamada Selea, oculta atrás da Lua. Então, esses seres já estão aqui há muito tempo, servindo de guardiões e vigilantes, protegendo o planeta por causa de um monte de situações que nós vivemos no passado e que está descrito no plano cósmico, e que tem ali naquele livro nosso, A Aliança dos Exilados. E o terceiro grupo seriam os instrutores, ou o que nós chamamos de guias, né, professores. Então, são seres de, nossa, muitas origens aí, e que recebem treinamento para atuar mais próximo dos seres de determinado planeta onde eles estão atuando, tendo a função de orientar missões de ajuda planetária, como a própria missão Rama. São eles que fazem os treinamentos, as orientações, que aparecem nas práticas de Chandra, que sinalizam no céu e tal. São os instrutores e guias. Esses guias são treinados até se tornarem mestres ou doutores mentais, para poderem operar efetivamente as suas ações em cada mundo, porque é um diferente do outro. Dentro da missão Rama, nós temos 49 desses doutores que chefiam equipes de instrutores que atuam na Terra. Então, como a gente sempre ouve falar, né? O Oxalc, né? O Oxalc nossa, é maravilhoso ter contato com ele, ele tem um domínio, assim, fantástico, até de comunicação, o jeito que ele se comunica é algo assim, meu Deus, é maravilhoso. E é porque ele tem esse domínio. E ele treinou muita gente que atua hoje como guia, instrutor, para conseguir estabelecer conexão com a gente, entender o ser humano da Terra e conseguir trabalhar com a gente. Dentro desse contexto da grande fraternidade branca, é importante entender que, aqui na Terra, nós temos também os chamados mestres intraterrenos. Porque dentro da Terra, vocês se sabem, mas a nossa Terra ela é tipo um queijo suíço. É um queijo mineiro com estilo suíço, cheio de buracos. E existem bolsões, buracos enormes na crosta terrestre, que cabe o sul do Brasil inteiro lá dentro. São buracos grandes. Você praticamente não vê a parte superior, você não sabe o que está dentro de um buraco. É muito interessante. A vivência dentro da Terra são experiências que você nunca vai esquecer, porque elas são muito marcantes. E aí temos os mestres intraterrenos da Irmandade Branca, que os nossos grupos de expedição sempre estão recebendo orientações e fazendo seus caminhos, né, junto a toda aquela estrutura de conexão do tempo da Terra e tal, que vocês já conhecem. Então, aqui nós temos o exemplo de 10 desses seres, desses mestres, né? Onde nós temos aqui a imagem do mestre Alcir, que nós já tivemos experiência, e sempre nos grupos de expedição nossos aqui, que a gente se une com o pessoal do Uruguai, do Peru, e faz expedições, o mestre Alcir é sempre presente, né? Ele está ligado à região do Paitite, onde os incas, os remanescentes dos incas, os mais avançados na época, conseguiram se abrigar na invasão dos povos europeus. E aí temos todos os outros, cada um
ao seu tempo a gente pode conversar sobre cada um, né? Temos aqui uma imagem do mestre Abudamir, que ele se manifesta muito no Chile, né, nos Andes chilenos, em experiências de contato lá e de conexões que a Irmandade Branca, ao invés de aparecer o mestre Alcir, sempre aparece o mestre Abudamir. E tem outros também que trabalham com eles, como o mestre Joaquim, por exemplo, né? O Emuriel, o mestre Muriel, já apareceu várias vezes para a gente e trabalha junto aqui. Então, gente, existem dezenas de missões de ajuda planetária. A missão Rama não é a única. Os guias e os mestres atuam em várias missões ao mesmo tempo e são todos interconectados de algum modo. Do mesmo modo que nós temos vários professores, cursos, departamentos ali num campus de uma universidade, assim também é a Grande Irmandade da Estrela, nos planetas que atuam. Os guias, os seres que servem essa Grande Irmandade da Estrela, podem estar atuando em várias dessas frentes, várias dessas ações de missão dentro de cada planeta, né? E aqui seria uma espécie de uma universidade, que eles desenvolvem o seu trabalho. Então, temos mestres de altíssimo nível, né, que atuam junto também. Tentando resumir isso tudo, nós temos mestres e temos guias, dividido aqui em algumas categorias. Temos os extraterrestres, que provêm de outros planetas, né? O STS diz, eu vim da base de Morley, lá em Ganímedes. Tá. Então, é um extraterrestre. Tem os espaciais, que são seres livres e não têm ligação com o planeta natal. Eles atuam nas missões em vários pontos, mas eles vivem mais dentro das naves do que num planeta em si. São seres que já conseguiram evoluir a tal ponto de que eles não precisam ter um cordão umbilical conectado a um planeta. Nós aqui da Terra, todos temos esse cordão umbilical conectado com a Terra, senão nós nem existiríamos, né? Mas ainda teremos que passar pela fase extraterrestre para um dia conseguir nos tornar espaciais. Não que seja evolução uma ou outra, mas são estilos de vida e de trabalho. Aí nós temos os intraterrenos, onde nós temos cooperando juntos, extraterrestres, espaciais e terrestres também. Tem muitas pessoas aqui da superfície terrestre que evoluíram muito nesses últimos milênios e que hoje atuam diretamente com a grande fraternidade branca dos mundos intraterrenos, então terrestres. E temos esse quarto tipo, que seriam os terrestres e estéquinas. Estéquinas é um nome que os guias deram para os seres mestiços. Então, nós temos vários mestiços de raças extraterrestres e terrestres que atuam junto nos mundos subterrâneos. O mestre Alcir, por exemplo, é um exemplo, né? Trépios, mestre Trépios também é o remanescente Atlante, que faz parte de uma miscigenação também. Então, temos muitos mestres terrestres que atuam dentro da Irmandade dos Mundos Subterrâneos. Nestes quatro tipos, se é que se pode chamar assim, nesses quatro tipos, podem ter, junto com eles, em qualquer um deles, também os chamados ultraterrestres ou dimensionais participando, que são seres que vêm de dimensões paralelas, de tempos diferentes e que atuam nesses quatro estilos de atividades aqui na Terra. Então, aqui tem um exemplo de extraterrestres que provém de outros planetas, que você pode se encontrar, inclusive essa lagartixa aqui também existe, e tem umas lagartixas maravilhosas, grandes mestres mesmo, nesse desenho está feio, mas grandes mestres. Temos os espaciais, que são seres livres e sem ligação ao planeta natal. Os espaciais já têm uma característica um pouco diferente. Os intra, que normalmente você, quando encontra os intras, é muito parecido com essa primeira imagem. A grande maioria dos intras usa túnicas, né? Eles aparecem para a gente com uma túnica.
por mais que tenham ETs junto também ali trabalhando. Temos aí os Steknas, né? Que, como eu falei, um exemplo é o mestre Alcir, e aqui nós temos também os seres dimensionais que atuam juntos nessas missões, nessas atividades, vindo de universos paralelos. Aqui coloquei mais algumas imagens de tipologias que nós já vimos parecidos, semelhantes. Isso aqui são os desenhos do Rodival Matias, que ele fazia e era apresentado nos congressos, lá nos anos 80, que eu participava. E eu usava esse desenho para mostrar os seres que eu via também. Então, são as tipologias as mais distintas. Inclusive, esses pequenininhos aqui, ó, esses pequenininhos muitas vezes são confundidos com elementais da natureza, mas são seres muito bonitinhos, parecem bonecos de porcelana, mas são confederados também. Aqui nós temos os cíclopes, que tem um olho só. Esses aqui são enormes. Temos esses que parecem divindades, são geralmente seres dimensionais que aparecem assim. Temos aqui um clássico extraterrestre, com essas roupas que eles usam para proteger, né, do ambiente terrestre. Eles usam como uma roupa de mergulho. Aqui temos algumas imagens de guias da missão Rama que já foram desenhados, né? Depois vocês vão ter isso aqui lá no canal nosso do YouTube da missão Rama. Vocês podem parar isso e fazer um print para ter a imagem deles e tal. Aqui tem alguns dos seres que já foram representados em desenhos. Nós temos aí alguns colegas nossos que estão buscando fazer novos desenhos, atualizar, melhorar e tal. Logo teremos novidades a nível de desenhos dos guias. Então, quando aparece assim, ó, só para esclarecer, o Sim é um guia de Morley. Então, é que ele, a base dele, que ele vem, é ali de Ganímedes, Morley, né? Então, ali que ele se baseia, mas não quer dizer que a origem dele é Morley. Ele pode vir de outros locais e estar em Morley. Assim como temos o Soloviak, por exemplo, que é um guia de Vênus. Então, nós sabemos, pelos guias, que tem civilizações, tem bases dos ETs, dos confederados, dentro do planeta Vênus, né? E dali que vêm as missões de auxílio. E assim vai. Aqui nós temos 3 guias muito importantes. Eu digo importante porque eles estão muito ligados ao trabalho que nós desenvolvemos aqui no Paraná, né? O trabalho da Missão Rama, que daí se articulou e virou Missão Rama no Brasil inteiro, com a articulação desses 3 seres aqui, que deram um apoio incrível, tanto com a presença deles em eventos coletivos, né, com pessoas que não tinham nada a ver com a missão, com autoridades e tal, que viram as naves. Então, a gente teve 2 eventos assim, e outros eventos com pessoas da missão, e fortaleceu toda a nossa egrégora, todo o nosso trabalho. Temos aqui Oxalc, o clássico Oxalc, Antarel, um grande amigo, sempre presente, e Vika, né? Ambos são apunianos, vindo de Alfa Centauro. Aqui eu coloquei um videozinho, eu até, ele dura no máximo 1 minuto e pouco, não sei se dá 2 minutos. E eu fiz até legenda, para que vocês entendam bem o que o Ricardo está falando. Então, na visita do Ricardo Gonzalez em 2018, aqui no sítio, nós fizemos um evento de 4 dias, tinha muita gente presente, foi maravilhoso aquele evento. Eu peguei um tópico só, que mostra exatamente como que nós vemos, dentro do processo nosso de contato, os guias. Porque existe aí uma tentativa de padronizar os guias, né? Ah, eu tenho contato com arcturiano, eu tenho contato com pleiadiano, não sei o que lá. Gente, isso é fantasia. Não dá para rotular.
Esses seres, eles não agem como a gente age. Eles são totalmente coletivos e articulados entre eles. Não existe um padrão. Ah, você está fazendo cura, só pode ser arcturiano. Calma aí, tem muitos seres que atuam na área de cura. Assim como tem muitos que atuam na área de instrução, de guias, como tem dos engenheiros, como tem dos guardiões, sabe? Então, isso tem que começar a ir rompendo. E dentro da missão Ramos, mais antigos, tá, a gente já rompeu isso há muito tempo. E é importante que vocês comecem a enxergar dessa forma. É uma visão muito infantil a gente querer botar rótulos e padrões nos guias. Então, vamos lá, vamos ver. Se caso vocês não escutarem, pelo menos como que é? A legenda vai estar ali, ó. Então, com essa informação, com esse curto vídeo do Ricardo, dá para entender, né? Que realmente não existe esse padrão, né? Ah, de tal jeito é de tal lugar. Não existe, gente. Você vai para Ganímedes, você vai ver gente de todos os tipos. Você vai ver pele de várias cores, as cores mais diversas, olhos das variadas cores, pessoas que não são antropóides, não têm essa cabeça, tronco e membros como nós. Vai ver os felinoides. E estão todos juntos, todos fazendo parte de uma mesma estrutura. Assim como nós temos muita gente que busca dizer que todos os pleiadianos são assim. Mas não, tem muitos seres diferentes nas Pleiades. Assim como temos criaturas que normalmente vocês não veem, mas com a prática, com o tempo, vocês vão encontrar. E vão ver que criaturas fantásticas tem aí e que tem uma aparência diferente. Lógico que os guias, os mestres, os instrutores, eles não vão fazer aparecer uma criatura muito estranha, bizarra, num autocontrole, numa saída a campo com pessoas mais inexperientes. Jamais vão se aproximar os que são mais parecidos com a gente, para que exista uma adaptação. E mesmo assim já é estranho. É muito estranho.
porque são diferentes, por mais que sejam quase iguais. E com o tempo, conforme você vai evoluindo em relação ao conhecimento da tua família, né, sentindo essa afinidade e desenvolvendo um amor fraterno muito grande por esses seres, você vai conhecendo os de outro tipinho, né? Outra aparência, porque você já não carrega aquela carga de vibração negativa em relação a eles. E não podemos esquecer também que eu fiz questão de colocar nessa apresentação algo que muitas pessoas tratam como lendas, mas que nós sabemos dentro da missão, por experiência de muitos grupos de contato, a existência dos chamados elementais da natureza, que também fazem parte de todo esse trabalho de semear mundos, manter esses mundos ativos, funcionando, e são raças de seres que são trazidas mesmo para esses mundos, para que eles possam ter esse equilíbrio entre os elementos. E aí existia a formação da possibilidade da vida como nós conhecemos. E são seres que estão por aí, que nós podemos fazer contatos. Aqui tem uma citação que eu peguei ali de um livro espírita até, mas que ele mostra muito parecido, sabe, com o que a gente aprende. No meu primeiro livro, Conexão, onde eu falo do início das experiências com os seres, eu falo ali de uma das experiências que eu tive com elementais na época, que os guias me fizeram entender, aprender e conviver com esses seres, porque eles falavam que era muito importante que eu entendesse o funcionamento de toda essa estrutura, né? De toda essa estrutura que faz parte do plano cósmico. Então, segundo essa descrição aqui, os elementais são seres singulares, multiformes, têm várias formas, são invisíveis ao olho nu comum, né? A pessoa tem que ter uma sensibilidade para vê-los, sempre presente em todas as atividades na natureza, além do plano físico. Quer dizer, eles são visíveis, mas ao mesmo tempo tem que ter sensibilidade para percebê-los. São veículos da vontade criadora, né? São potestades, né? São potenciadores das forças e leis naturais, os 4 elementos, né? São encontrados em toda parte, superfície da Terra, na atmosfera, nas águas, nos mundos intraterrenos, junto ao fogo, aos vulcões, etc. São invisíveis aos olhos humanos e executam infatigável e obscuramente um trabalho imenso nos mais variados aspectos, nos reinos da natureza, junto aos minerais, vegetais, animais e os seres humanos. Então, eu não vou entrar em detalhes disso aqui, mas um dia a gente pode entrar em detalhes. Mas é muito importante aprender sobre isso, porque é uma raça de seres que é trazido para os mundos justamente para poder existir vida nesses locais. São seres que atuam no equilíbrio dos 4 elementos, né? Então, é algo que aqueles engenheiros genéticos lá conhecem muito bem. E só para finalizar, vamos lembrar que nós ainda estamos numa quarentena planetária, existe uma proteção em volta da Terra, protegendo da ação de seres que não sejam voltados ao grande plano, né? Então, atuando aqui, nós temos os confederados, tem umas raças meio estranhas que estão aqui, mas já estavam antes, e aí karmicamente ficaram vinculadas à Terra e estão aí dentro, atazanando nos planos astrais, mas a nível de naves, de seres que estão vindo, os que passam pela quarentena, que não é 100%, né? Não dá para dizer que é uma perfeição, né? Não estamos falando aqui de divindade, estamos falando de seres, de engenheiros, tal. Então tudo é possível, né? Que protegem a Terra, não deve estar vindo coisas de fora que não sejam interessantes. Inclusive, existem vídeos, inclusive tem um que eu ia trazer e acabei não encontrando, de uma navezinha tentando chegar na Terra e daqui da Terra saiu um raio e a nave deu meia volta e foi para cima e o raio passou do lado dela. Quer dizer, expulsando
uma navezinha que não tinha o código certo para chegar aqui e foi mandada embora. Então, nós estamos em quarentena, os seres que nós estamos tendo contato são confederados. E também, como último slide, nós estamos vivendo uma transição planetária também. A grande maior parte do reino elemental da Terra já migrou para a nova Terra, uma Terra paralela de quarta dimensão. Aqui restou alguns que mantêm a estrutura natural ainda funcionando, precariamente, mas funcionando. E nós estamos vivendo, todos nós, esse despertar para o nosso autoconhecimento, nossa espiritualidade e a abertura à nossa família cósmica. Então, a transição planetária ela está sendo isso, está sendo um momento de um grande despertar. E cada um está fazendo suas opções, né? Alguns elevando ao máximo suas vibrações e outros querendo afundar elas cada vez mais fundo. Mas são opções, né? Cada um vai fazendo da maneira que acha mais conveniente e melhor para si mesmo. Então, gente, eu busquei trazer para vocês essa visão contextualizada dessas diferentes chamadas de raças que atuam aqui, para vocês saberem que é uma complexidade muito grande e que não tem como você fazer um trabalho acadêmico de mestrado, doutorado e tal, numa visão cartesiana e colocar lá num gráfico os seres e subdividir. Confesso que eu já tentei fazer isso lá nos anos 91, 92. E aí eu vi que não ia chegar num fim. Tanto que eu tenho minhas anotações até hoje, várias folhas, tentando encaixar os seres, fazendo tabela, fazendo gráfico e tal. E chegou uma hora que eu vi que realmente não tinha como. Nunca ia ficar completo, sempre ia estar jogando de uma maneira que não era a realidade. Então, a gente busca não padronizar, não buscar esse tipo de visão muito acadêmica para entender essa organização desses seres. Em cada nave pode vir 5, 6, 7, 8, 10 tipos de seres, de raças completamente diferentes atuando junto. Então, você nunca vai ter uma linhagem específica que faz tal coisa. Isso é lenda e a tentativa humana, quase infantil, de entender esses seres. Então, o importante é entender que nós somos parte de uma mega família cósmica, temos aí atuando na Terra cerca de 63 povos diferentes e que estão atuando positivamente aqui. Resta a nós trabalhar o nosso autodesenvolvimento, porque o nosso autoconhecimento vai levar a um contato com esses seres, sim. Por isso que é importante o trabalho interno, a meditação, todo o trabalho de energias que a gente faz não é à toa, né? É algo voltado à nossa reconquista da nossa verdadeira identidade. Bem, gente, desculpe bastante tempo expondo aí para vocês, mas é o máximo que eu pude resumir isso, para que a gente pudesse ter um entendimento, assim, pelo menos que dê para adaptar no trabalho que cada um de vocês faz, e eu espero ter podido contribuir de alguma forma aí positivamente, né? E estamos abertas às dúvidas de vocês aí, né? Muito obrigado pela atenção, gente. Muito agradecido, Emanuel, pela sua explanação, né? Como sempre, você nos brindando aí com várias informações, né? Fica até difícil falar qualquer coisa, né? Porque, igual nós dissemos no início, você sempre nos atende com o máximo de carinho, né? Com muita eficiência, né? E a gente só tem que te agradecer, tá? E conte sempre conosco no que você precisar aí, tá ok? Eu que agradeço. Aqui agora nós temos as perguntas aqui. No ocorrido de Fátima, né, que apareceu para os meninos lá, seria possível que tenha sido um avistamento de um ser feminino em forma celestial? Repete o final que eu não entendi. Como Ah, que tá. era? Se no aparição de Fátima, né, seria Sim. possível que tenha sido um avistamento de um ser
ser feminino, né? Em forma Sim, celestial. com certeza, era um extraterrestre ali. Tanto que os meninos, as crianças que viram, né, elas falavam que parecia uma menininha. A Nossa Senhora parecia uma menina. E você pega os desenhos daquela época, os desenhos mais originais de quem fez os relatos da aparição de Fátima, você vê que ela era uma menina, como se fosse uma menina, com uma roupa colada no corpo e uma capa que caía por trás, assim, sabe? Então, seguramente era um ser extraterrestre dessa linhagem. Você lembra que eu mostrei no desenho ali que tinha um ser pequenininho e que é uma raça específica? Quer dizer, existe uma linhagem desses seres que eles parecem crianças e parecem bonecas de porcelana. Eles são muito lindos, muito lindos. Você olha, parece um anjinho. E era aparentemente, pelo que a gente já conversou dentro da Missão Rama, em diálogos e discussões que a gente teve de várias situações ufológicas e religiosas do mundo, uma das conversas que nós tivemos, chegamos à conclusão de que era dessa raça, desses seres que se aproximou. Da mesma forma como foi em Medjugorje. Tanto que, note bem, em Medjugorje, o que aconteceu? O Sol, gente, começou a cambalear no céu. Alguém aqui já estudou astronomia? O que aconteceria se o Sol cambaleasse no céu? Ia para um lado, para o outro, aumentava e diminuía, aumentava e diminuía. Isso foi visto por muita gente. Aquilo era uma nave, gente, sinalizando. E o pessoal achou que era o Sol. O Sol estava se movimentando. Se o Sol se mexesse um pouquinho, meu Deus, o sistema solar ia virar uma bagunça, ia ser um jogo de bilhar aí que eu não sei para onde que ia cada planetinha, inclusive nós, né? E ao mesmo tempo uma mexidinha que desse no Sol, pelo amor de Deus, a nossa camada de ozônio aí, a nossa proteção em volta do planeta não serviria para nada. Então, esses fenômenos aconteceram, acontecem. Não tô com isso querendo dizer que não tenha seu fundo, entre aspas, místico do processo, sabe? Por mais que tenha sido um ser desse que veio, ele trabalha para a Grande Fraternidade Branca. Quem que é um dos fundadores da Grande Fraternidade Branca? O ser que nós chamamos de Virgem Maria, né? Que foi a mãe de Jesus, que veio com Sanat Kumara. Foram 2 dos 32 seres que formaram a Grande Fraternidade Branca 12 mil anos atrás aqui. Então você vê que a religião, o misticismo, o esoterismo, tudo no final é uma coisa só. É a gente que quer dar o tom, sabe, mais religioso, místico. Mas no final, a realidade é que é a nossa família tentando fazer com que a gente acorde. E é isso que aconteceu nessa época, e os milagres, tudo isso faz parte, assim como fez parte aqui no Peru, né? E ainda faz dos apunianos, dos guias que vêm das bases das montanhas e ainda atendem os camponeses e curam eles e tal, né? Como se fossem seres divinos, ajudando a população. Gratidão, Emanuel. Aqui tem o Marcelo Tramontina. Ele pergunta se em Ganímedes os humanos podem respirar normalmente como na Terra. Não, lá é tudo com cúpula. Ganímedes, quando você chega em Morley, um dia você vai lá dentro de um Chandra, você vai fazer uma projeção com os guias, você vai conhecer. Lá você vai ver que é tudo feito dentro de cúpulas enormes. Eles construíram aquelas estruturas de cúpula e ali dentro, né, que os seres se localizam, ficam, têm suas atividades. Lá não tem essa atmosfera que tem aqui. E existem regiões ali em Morley, como é uma fenda quase subterrânea, um buraco enorme que tem uma fenda, tem um local que eles conseguiram construir uma espécie de atmosfera que ficou parada ali naquele local. Ali as pessoas ainda conseguem caminhar pela superfície e respirar. Tanto que a quinta coluna
que seriam essas pessoas que foram levadas da Terra em várias situações da história nossa aí, que foram resgatadas, né, no Triângulo das Bermudas, em certos acidentes, em guerras e tal, foram levados para lá, elas ficaram vivendo lá esse tempo todo, né, porque eles, pelo amor de Deus, é uma tecnologia muito diferente da nossa, e essas pessoas estão sendo reinseridas aqui com identidade, com carteirinha de motorista, tudo bonitinho, para executar funções específicas em certos locais. Por exemplo, nosso acelerador de partículas, lá naquele setor de um exército de tal nação que tem os comandos dos silos nucleares, pode saber que tem um da quinta coluna lá dentro. Eles foram inseridos aos poucos pela própria confederação. Por isso que nós não explodimos tudo até agora, gente. Senão nós, do jeito que somos, a gente já tinha detonado tudo. Os próprios guias falavam que aquela crise dos mísseis de Cuba, né, que supostamente existia lá mísseis nucleares sendo levados, poderia ter originado na Terceira Guerra Mundial, mas eles falam que não, porque eles interferiram. Assim como vocês viram agora nos últimos anos, né, de 2009 para cá, várias aparições de naves imensas em forma de pirâmides enormes, aparecendo em cima de pontos estratégicos nos países poderosos, né, quando estava se tomando decisões muito sérias. Então, eles estão mostrando, quem está no poder sabe que se pisar na bola vai ter uma ação desses seres e vai acabar a ciranda desses ditos governantes, ou que, na verdade, os governantes eles são laranjas, né? Eles são as caras que aparecem para bater. Porque, na verdade, todas essas estruturas, aí, tanto de nível econômico como político, por trás tem toda uma estrutura que comanda, né? Mas é outro assunto para um outro momento. Gratidão. Aqui o Marco Aurélio pergunta se tem grupos de estudo em Curitiba. Tem, Marco Aurélio, tem ali, tem o Júnior, inclusive teve uma saída a campo agora, esse final de semana, e vai ter outra agora, dia 28, parece? Eu acho que é dia 28, vai ter outra saída a campo ali em Curitiba também. Acho que depois eu posso passar o contato do Júnior ali para o pessoal aí, e eles têm caminho. Aqui, Manuel, da Fabi, ela diz que, boa noite, tive uma experiência quando criança, 8 anos de idade. Eu tinha na represa de Avaré, eu estava em passeio na casa de amigos, e toda vez que dormia naquela casa, na represa, eu tinha uma visão de seres extraindo sementes, plantas na terra. Gostaria de saber se existe algum conhecimento de que houve naquela região algum relato de que esses seres fizeram coleta de materiais como esses que eu citei. Gratidão. Essas coletas de materiais acontecem no mundo inteiro, né? Então, nós não temos conhecimento específico sobre a região de Avaré de uma situação específica que aconteceu. Eu não sei. Talvez alguém da região ali saiba, né? A gente teria que conversar com os grupos da região ali para ver se alguém está sabendo. Agora, aqui é um do Alexandre. Ele pergunta: novos seres de outros planetas ou constelações estão se apresentando para o projeto Terra na atualidade? Olha, tem muita lenda por aí, tá? Tem muito modismo rolando por aí, botando o ET como salvador da pátria, né? Mas a estrutura da confederação e que atua é a mesma, né? O que ocorre é, temporariamente, existe uma troca, né? Então, a gente sabe que alguns guias ficam muitos anos com a gente e tal, e, de repente, eles voltam para os seus locais de origem para dar uma arejada e fazer um treinamento novamente, e vem outro no lugar dele. Então, isso acontece, essas trocas existem, mas não está vindo gente nova para fazer alguma coisa nova. Não. É a mesma turminha que está aqui há milhares de anos, aí, há mais de 20 mil anos, atuando, esses povos, entre eles,
lógico, com gerações novas vindo e atuando e trabalhando, né? Porque, veja bem, o nosso grupo local aqui já é imenso. São 9 galáxias, só o nosso grupo local, né? E só reger essa estrutura já deve ser um troço, pelo amor de Deus. Nós não temos mente nem para começar a pensar nisso, né? Não conseguimos nem gerir um planeta, nem uma família. Quer dizer, o troço é muito complicado. E esses seres conseguem fazer essa gestão. Então, tem muita gente envolvida e gente nova chegando, até hoje não soubemos de nada. São os mesmos. Ok, grato. Agora outra aqui da Sandra Cunha Santos. Como os cientistas espaciais não descobriram ainda nenhum ser extraterrestre? Na verdade, já descobriram, né? Só que isso não é divulgado. Veja bem, começa a estudar a vida dos astronautas, começa a ver declaração dos próprios astronautas que são cientistas, né, e que vão para o espaço. Veja quantas ocorrências com OVNIs, com ETs existiram nas missões espaciais por aí. Não dá nem para relatar todas. Mas, por exemplo, o próprio Edgar Mitchell, quanta coisa esse homem fez, pelo amor de Deus. Até eu fui cobaia de experimento que eles fizeram nos Estados Unidos. Fui avaliado e tudo mais das experiências de contato que eu tinha. E essas pessoas, gente, eles sabem disso tudo. Só que é algo que não adianta divulgar. Os caras já divulgaram em congresso. Eu fui em quantos congressos? Encontrei gente super poderosa a nível científico, divulgando coisas de ufologia. E o que acontece? É igual vender um produto que o pessoal consome e depois joga fora, já que é um produto novo, já que é a nova geração daquele produto. Vira uma coisa muito sem sentido, sabe? Realmente não adianta querer expor isso na mídia aberta, porque as pessoas simplesmente estão treinadas para consumir, digerir, ou não digerir, e depois já quer coisa nova, quer coisa nova, quer coisa nova, e aí começa a vir aquele rolo de mentiras, alugações, fantasias e pá, pá, pá. Tem muito trabalho bom feito por cientistas. Se investigar um pouquinho, você já vai descobrir. Veja aí as missões russas, chinesas. Tem pesquisadores na China que têm materiais fantásticos de contatos que eles têm lá, com as missões espaciais deles. Se a Rússia tem, Estados Unidos tem, China tem, Brasil também tem. O próprio coronel Yanger, que foi com seus soldados e foi até cientistas juntos investigar os problemas aí que originou a Operação Prato no Brasil. É fantástico aquilo ali. Mas o que adianta? Os caras divulgam, você fala, você vai... Por isso que eu parei de ir em congresso. Eu comecei a rejeitar convites para congressos. E não vou mais, porque eu vi que era uma besteira. Porque você vai, se apresenta para um congresso, põe ali uma teoria, ou lança ali evidências, e aquilo simplesmente entra numa roda viva. E nessa máquina da desinformação, que é muito poderosa, acaba virando só uma informação sem sentido e que desaparece por si mesma. Vocês acreditam que tem gente que ainda acredita que os crop circles são feitos por pessoas? Vocês acreditam? Lógico que tem alguns que é feito por pessoas justamente para construir a desinformação e o fake news. Mas, caramba, eu investiguei crop circles de um dia para o outro, de respostas que nós estávamos em conexão com os guias e eles falaram que iam dar a resposta e no dia seguinte, numa região próxima, estava lá a resposta na lavoura de trigo do cara. E a nossa equipe estava lá, todos nós estávamos num grupo grande lá, investigando aquilo tudo. Fizemos até corte de estilete nas plantas e tal, divulgamos, publicamos material. E ainda tem gente que acredita que um ser humano pode fazer aquilo. Não pode, não consegue. A nossa tecnologia ali tinha que usar tipo uns hormônios, umas auxinas, alguns hormônios vegetais de ação rápida, porque se você tentasse fazer os desenhos com hormônios, ia demorar no mínimo 15 dias para as células se alongarem e dobrarem.
mas você chega lá de um dia para o outro, numa noite, né? Você chega lá, as plantas estão dobradas, elas não estão quebradas. E você faz um corte, eu levei para a universidade, fiz com os meus alunos nos laboratórios, as células aonde dobra, elas são compridas. E a parte interna do cômodo da planta fica com as células pequenininhas. Quem que faz isso numa noite, gente? Pelo amor de Deus! Vamos dar aula de fisiologia vegetal básica para essa gente. Tinha que ensinar isso na escola, né? Antes de ficarem falando essas besteiras. Então, qualquer coisa que você apresentar, vai ter gente e uma quantidade enorme para desinformar. A própria Missão Rama, quantos eventos já foram feitos no mundo inteiro, e até que em Guarapuava, de presença de gente, de lideranças políticas e tudo mais, vendo nave e tal. E aonde que aparece? Na Rede Globo? Quantas vezes o Sisto, né, fez eventos aí com gente, tudo que é canto, e ele não cansa de falar, o Sisto fala aquilo 500 mil vezes, a mesma coisa. E é pouca gente que está preparada para assimilar. Porque uma coisa é verdade, todas as verdades já foram ditas. Requer que a gente as aceite ou não, porque elas estão ali. É que nós estamos misturados numa avalanche de desinformação em tudo, gente. E tem que tomar muito cuidado. Porque daqui a pouco nós estamos duvidando até da gente, sabe? Se começar a se levar aí pela desinformação que tem rolando, conseguem desqualificar qualquer pessoa, desqualificar qualquer trabalho. Já falei demais, mas tentei explicar ali e acabei me delongando. Não, foi muito Desculpa. boa a explicação, Emanuel. Agora, nós temos aqui da Andrea. Eu gostaria de saber se existe alguma possibilidade de entrada de algum ser de energia negativa no atual cenário terrestre. O que acontece é que já existem seres de linhagem não, do estilão negativo, nos mundos astrais da Terra. Eles vieram aqui numa época, foram confinados aqui, né? Ficaram confinados, não podiam sair da Terra, e eles morreram aqui, ficaram prisioneiros do plano astral, porque eles não conseguem encarnar, né, tomar um corpo físico, porque o corpo deles, a estrutura deles é diferente, não dá certo num corpo humano. Então, eles já tentaram, por muitas vezes, fazer híbridos, fazer corpos diferentes para tentar encarnar e tal, para ter um corpo físico e atuar, mas eles começaram a ver que eles podiam atuar através de pessoas, que é muito mais fácil, são facilmente manipuláveis, principalmente pessoas que têm debilidade no caráter, na sua ética, sabe? E eles conseguem manipular, e é assim que eles estão agindo. Esse que é o pior, é agir pelos bastidores. Então, esses seres, eles estão como se fossem espectros no plano astral, agindo até hoje, porque não tem como tirar eles daqui. Essa história que ficam dizendo que limparam o umbral do planeta, levaram tudo para não sei o quê, a força da aliança. Gente, vamos parar de assistir filminho da Marvel. Eu adoro, não tem problema assistir Marvel, só não tenta pôr que vai ter alguém com poder, assim, um Thanos aí, que vai mudar o universo de uma hora para outra, que vai limpar o astral, Isso não existe. Esses seres estão conectados a gente por laços kármicos. Não tem lei da natureza que vai permitir isso. E eles estão aqui desde o princípio, e nós, como seres humanos, avalizamos isso. Porque a partir do ponto que eles interferem em pessoas que têm baixo caráter, baixa índole, ou seja, pessoas que estão pouco se lixando, o que importa para elas é lucro ou poder, não precisa nem ter lucro, mas poder, e a gente vai estar avalizando que eles continuem a agir. Esse é o grande problema que nós temos hoje com essas mega corporações, com essas mega instituições que, de certa forma, governam o planeta como um todo, essa matrix que a gente rola o dia inteiro, morre e não faz nada, na verdade. Só reproduz, né? Então, esses seres é o problema. Agora, de fora, vir aqui, não. Não tem como, porque a confederação jamais permitiria. Gratidão. Agora que tem da Márcia de Oliveira,
A sensitiva Bababanga, a Nostradamus dos Balcãs, prevê encontro com essas terrestres em 2022. Os guias da missão Rama confirmam? Baba Vanga, fantástica, ela tem altas visões e tal. Só que é uma coisa que eu, por exemplo, Sisto, o próprio Ricardo Gonzalez, o Charlie mesmo, quantas vezes já falamos isso já há anos atrás. O pessoal está esperando esse contato, mas o contato já aconteceu. Nós temos grupos de contato no mundo inteiro que estão tendo contato com esses seres. Nós, categoricamente, estamos nos comunicando, eles estão em contato com a humanidade através de nós. E não é só os grupos da missão Rama, tem várias missões aí trabalhando junto e que esses seres estão em contato. Então, o contato já aconteceu. E a última informação que nós temos é que dentro dessa estrutura toda, que eles discutem o que eles fazem, tá? Os guias não têm lá um imperador que manda, né? Eles têm uma discussão. A reunião de conselho é uma grande discussão ali, para até se chegar num denominador comum, né? Então, isso, a gente aprende isso nos grupos como consensar, né? Que é um trabalho básico que a gente tem que aprender, que é consensar, não é democracia, é consenso. E os guias ainda estão em consenso do que uma ação deles em larga escala, nas principais capitais do mundo e tal, está fora de cogitação, por enquanto. Por quê? Porque eles sabem que vai ser uma tragédia. Eles vão estar agindo como se fossem agentes negativos. Eles vão estar destruindo toda a possibilidade de evolução nossa. Porque nós chegamos aonde estamos pelos nossos próprios pés, construindo, adaptando, aprimorando e tal, e temos seres humanos fantásticos, capazes das coisas mais maravilhosas do mundo. Temos seres humanos também que são umas traia, né? Os mais tiranos que tem. Então, nós temos esse potencial. A partir do momento que uma nave dessa desce, filmada pelas grandes emissoras, todo mundo assistindo, o que vai acontecer? Vai ser um caos geral, né? As religiões vão começar a se questionar, o dinheiro vai parar de ter total valor, não tem mais valor, as estruturas, nossa, em termos de poder, se desarticulam todas, e vai todo mundo cair de joelhinho na frente do ET, pedindo ajuda. Então, agora, vocês têm todo o poder do mundo, nos ajude. Vocês acham que esses seres que têm consciência cósmica, que são altamente evoluídos, querem esse tipo de palhaçada? Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Lembro, o melhor exemplo que nós temos é do Mestre Jesus. A rapaziada ali, o Pedro, inclusive, né? Poxa, por que você não vira o príncipe desse mundo, o rei desse mundo, toma conta, já tem uma espada aqui, vamos pôr ordem nessa bagunça, e você reina e nós vamos ter paz. Jesus só sai, Satanás, vai para o caixa-prego. Expulsou, desculpa o palavreado, mas ele deu um empurrão no Pedro. E assim ele era com todo mundo. Quando queriam mostrar para um ser tão transcendente, tão evoluído como ele, com uma consciência cósmica tão ampla, que as pessoas tinham que cair de joelho na frente dele. Ele não queria isso. Nunca quis isso. E você acha que esses ETs, que também têm consciência cósmica, por mais que eles respeitem Jesus, e Jesus está um pouco além deles em nível de evolução, querem que as pessoas fiquem correndo atrás, pedindo ajuda o tempo todo? Ai, cure minhas doenças, me ajude que eu não tenho dinheiro para comprar as comidas, me ajude para consertar meu carro, pelo amor de Deus. Então, o que aconteceria se esses seres baixassem? Ia ser uma demolição da nossa sociedade. E não se sabe que resultado teria. Quando que eles vão atuar assim coletivamente? Só no momento extremamente trágico de destruição planetária que pudesse vir a acontecer. Aí eles entrariam para resgatar algumas pessoas só para manter o projeto funcionando e ficariam a mula e deixavam o pessoal se matando aqui embaixo. É o máximo que eles podem atuar. Caso eles mudarem,
essa estratégia de aparecer coletivamente e tal, é porque, com certeza, nós estamos na iminência de uma grande transformação negativa a nível de planeta. Vou ter uma aqui que é do Miguel Arcanjo. Os mestres ascensionados da grande fraternidade branca, como Elmória, Kutume, Rowena, Serapis, Hilarion, Jesus, Mestra Nada, Saint Germain e outros, também fazem parte da Irmandade Branca dos Mundos Internos? Eles fazem parte de uma das ordens da Ordem de Melquisedeque, que se chama Ordem dos Sete Raios. Então, existe uma ordem dos mundos subterrâneos, chamada Ordem dos Sete Raios, que cuida especificamente dessas energias que mantêm a vida do planeta como um todo. Né? Essas forças que vêm do Sol central da galáxia, né? Que se desdobram em vários matizes, que são mais de 12 raios, e eles acabam, de certa forma, tendo equipes de pessoas que mantêm isso atuando, transformando o mundo como um todo. Porque essas energias, elas atuam, quer queira, quer não. Mas se você tem alguém preparado, canalizando elas, elas têm o foco, elas têm um objetivo a atingir. Então, a fraternidade atua, sim, objetivando esses focos de luz para fins específicos em prol da evolução humana, evolução do próprio planeta como um todo. Aqui agora uma da Sueli Oliveira. Manuel, boa noite. Procede Boa noite. informação de que alguns controladores humanos vão simular contato em massa, porém holográfico, mostrando os extraterrestres como inimigos. O que os guias orientam sobre isso? As informações que a gente tem aí, desses projetos Bluebeam e tal, né? Até esses dias nós está até rindo a respeito disso, né? Não tem muito sentido, sabe? Você fazer uma projeção holográfica de uma invasão. Quase que beira o ridículo, né? Porque tudo bem, o pessoal vai ver uma imagem, uma nave imensa lá em cima, e puf, acabou. Porque a invasão não vai acontecer. Porque você não vai pôr ali uma imagem invadindo alguma coisa. Ela pode ser simplesmente como se fosse um outdoor, é uma propaganda de alguma coisa. Então, eles podem pôr uma nave imensa, podem pôr um Jesus Cristo lá retornando, sei lá, qualquer projeto dessas mentes insanas, pode, tem tecnologia para isso. Com certeza tem tecnologia para isso. Mas eu ainda não sei, sabe, nas últimas conversas que nós tivemos a respeito desse tema, se isso vai ter alguma implicação futura. Sabe, nós acreditamos que isso vai ser mais para desviar a atenção. Sabe aquela história da desinformação? Começa a mostrar um monte de imagens que as pessoas não entendem e vulgariza o que é de verdade. Aí, quando aparece uma nave, o coitadinho do Joãozinho lá do final lá de Airuoca, perto de Caxambu, filmou lá uma nave descendo e tal, e subindo. Daí o Joãozinho, coitado, publica lá e todo mundo diz, isso é mais uma daquelas porcariazinhas que eles criam, isso é tudo imagem, isso é criado. É isso que eles vão conseguir. Mais desinformação sobre o fenômeno. Isso sim, com certeza vão conseguir, porque já conseguiram, né? Então, quanto à invasão mesmo, propriamente dita, é impossível fazer com holograma. Vocês já viram holograma? Já conversaram com alguém em holograma? Eu já conversei. Conheço várias pessoas que já conversaram com guias nossos projetados em holograma dentro de um Chandra. É uma estrutura, o ser está ali com um formato luminoso e ele está conversando com você ali na tua frente, mas ele não tem uma ação. Ele não ia conseguir invadir, chutar a gente, empurrar para fora do Chandra. Não, ele estava ali comunicando situações. É o máximo que eles podem fazer com imagens. Né? Item do Mucunda Ribeiro. Boa noite, Emanuel. Aos 7 anos, fui rastreado por uma sonda. Nunca vi uma nave, mas sinto contato telepático com visões. Será que são verdadeiros? Com certeza é verdadeiro, porque tem muita gente que tem esse tipo de experiência, sabe?
Então, o importante é você fazer as práticas, fazer direitinho, fazer aqueles treinamentos de comunicação, entender bem o que é uma antena, uma pessoa que se comunica, para conseguir afinar a tua conexão a ponto de você conseguir estabelecer contato com esses seres que contataram você na infância e restabelecer a comunicação. É só isso. Né? A coisa não é tão difícil, mas requer dedicação, empenho, trabalho, disciplina, né? Mudança de hábitos. Né? A gente tem que mudar os hábitos da vida da gente, em termos de alimentação, em termos de meios que a gente fica interagindo, condutas até, né? Às vezes que as condutas agressivas e tal, começar a eliminar essas coisas, porque elas baixam muito a tua frequência. Aí você não consegue acessar essas mentes superiores, né? Ok. Aqui a Fátima Pinel, ela pergunta se existe grupo Missão Rama no Rio de Janeiro. Grata. Existe também, teve até uma saída de campo, acho que uns 2 meses atrás, teve uma saída de campo no Rio de Janeiro. Acho que o ideal para quem está perguntando de grupos seria entrar no site. Nós temos um site chamado www.mission, com um S só, é escrito em espanhol, missionrama, com H no meio, .com.br. Entrem lá e façam o cadastro de vocês. Esse cadastro vai cair numa equipe que já vai coordenar, já vai colocar vocês em contato com essas pessoas. E vocês vão descobrir os grupos que tem na região de vocês e podem interagir com essas pessoas, inclusive até as saídas de campo, vão ter acesso aí às saídas de campo que acontecem no Brasil inteiro. O Alexandre acabou de colocar aqui no grupo, né, o Que bom. endereço. Aqui, agora, a Sandra Cunha agradece pelos esclarecimentos, né? Agora, parece que é Confederação Intergaláctica. Emanuel, se der tempo, existe a possibilidade de não encarnar mais na Terra? Se sim, poderia comentar um pouco? Então, é uma pergunta bastante complexa, mas nós temos que entender o seguinte: nós estamos vivendo uma transição planetária. Então, de 2012 para cá, o planeta está numa nova frequência. Todo mundo percebe. Qualquer um de vocês vai observar na sua vida, no seu entorno, na sua família, como existe uma frequência diferente e que, de certa forma, as pessoas estão entrando em certas frequências da vida. Inclusive, famílias já se separaram, brigas entre pessoas, porque começou a polarizar muito. Mas são essas frequências enormes que estão vindo e que estão invadindo a Terra nessa transição da era de peixes para a era de aquários, que é uma era de liberdade, de visão holística do mundo, de universalismo, de fraternidade e tal. São valores que, a nível de energia, invadiram a Terra. Só que isso vai fazer com que pessoas que têm repulsa a isso, ou não gostam dessas frequências, fiquem cada vez mais extremistas, né? Num sentido negativo da palavra. E existem pessoas que vão entrar nessa nova onda e vão estar surfando ela, aproveitando esse novo momento. Isso nós chamamos de transição planetária. Nós estamos vivendo uma nova mudança na frequência do planeta e está surgindo uma nova humanidade. E nós temos o privilégio de viver isso, tanto que os guias são muito categóricos, né? Que muita gente veio para cá, assumiu um corpo físico, nós estamos aí em praticamente 8 bilhões de pessoas, justamente para aproveitar esse momento. E o momento de uma transição planetária, da evolução de um planeta, é muito importante para que a gente dê um salto de evolução. A gente aproveita um momento chave. Ao invés de ficar dormindo o dia inteiro, ou só trabalhando para ter dinheiro para comprar não sei o quê, depois reproduzir, depois morrer, não, trabalha para o teu lado espiritual, para a tua transcendência. Resgata quem é você no plano físico, no plano astral, plano mental, mental concreto, espírito, alma, essência. Resgata a tua conexão enquanto ser eterno. Aí você vai ter consciência de quem é você nos outros níveis de vibração. Você é um ser íntegro, manifesta em várias frequências. E a partir desse ponto, você resgatou a tua verdadeira identidade. Ninguém nunca mais te tira isso. E isso faz com que você
realmente não precise mais ter medo de reencarnações ou de ir para cá ou ir para lá, porque você vai ter consciência da tua eternidade. Então, quando ele diz assim, não quero mais reencarnar na Terra, ou não pode mais reencarnar, é porque, na realidade, agora, nessa mudança, uma parte vai continuar com a Terra, quem vai estar na frequência aquariana, e quem não está na frequência aquariana vai migrar para um outro planeta, que lá vai nascer e vai ter um ambiente legal, adaptado ao estilo de vida que a pessoa quer. Queira ou não, parece papo de espiritismo, né? O papo de místico, mas é o que acontece nos planos sutis. Se você se projetar no teu astral, é isso que você vai encontrar. E essa separação de frequências está acontecendo. Eu não quero mais voltar para a Terra agitada, cheia de guerras, ruim. Então, eleva a tua frequência. Joga a tua frequência aí acima de 250 Hz, 300 Hz, você já vai estar vibrando numa outra frequência, vai começar a atrair coisas diferentes para a tua vida, vai começar a encontrar ET, mestres e tudo mais, começa a acessar outra realidade, e com isso a tua vida mudou completamente. E você já está vivendo uma nova terra, né? Que os guias chamam de Shan, né? Que seria esse novo mundo aí. Então, nós vamos fazer agora só uma última pergunta, tá ok? Manuel, né, aqui tem a pergunta da Federação Intergaláctica. Então, ele pede que você nos conte, né, uma experiência que te marcou em uma das suas saídas de campo. E, né, para finalizar, que você falasse também sobre o seu site, o seu curso de projeção, por gentileza. Tá. Eu tenho um canal meu mesmo, que se chama, no YouTube, só digitar Academia das Projeções. Ali eu trabalho cursos, treinamentos, e tem lá lives toda semana, tratando do tema projeção, contato e autoconhecimento. São 3 temáticas que a gente trabalha no canal e é muito legal, né? Nós temos aí um curso também, tem outros cursos também, mas agora nós estamos com um curso aberto aí, que se chama Alinhamento com a Consciência Cósmica, que a gente trabalha realmente com práticas e tudo mais para levar isso, né? Para levar a pessoa a reconquistar a sua eternidade. Então, é uma tentativa de ajudar mais pessoas, é uma tentativa estimulada pelos guias até que a gente fizesse isso. Veja bem, na última semana das projeções, que a gente faz um evento chamado Semana das Projeções, que é aberto, tinha mais de 5.000 pessoas. E todas fazendo práticas de projeção, de visão dos outros planos, essas práticas que nós ensinamos para que elas busquem esse lado interno mais transcendente. Veja que maravilha! É bastante gente, né? Então, visitem a gente ali, subscrevam o canal, que vocês vão adorar, que vocês vão gostar. E experiência marcante é difícil contar, sabe? Porque são tantas. Mas tem uma muito legal que me veio à mente agora, não sei por que veio, mas veio à mente. Ela aconteceu lá em Las Salinas, que fica em Tilca, no Peru. Então, nós estávamos com o nosso grupo lá no Peru, a nossa equipe toda reunida, e nós estávamos no deserto fazendo as práticas de Rama, que todos vocês conhecem, sair a campo, é padrão no planeta inteiro, não tem nada diferente. E foi muito interessante porque tinha uma pessoa do grupo que estava adoentada, mas meio que mascarava, mas todo mundo sabia que ela estava muito doente. E nessa prática, depois que nós fizemos todo aquele círculo, apareceu o Chandra, nós estivemos lá, tivemos as comunicações e tudo mais, nós estávamos reunidos em círculo, e um dos membros do grupo, viu uma bolinha de luz que vinha lá do lado do oceano, né? E aquilo veio, e todo mundo ficou olhando, nossa, olha só, será que é uma canepa, alguma coisa assim? Que canepa é uma coisa rotineira, é muito comum aparecer em saída a campo, que são sondas. E que nada, aquele troço foi ficando grande e parou bem perto de nós uma nave triangular. Daquela nave, lógico que sabemos que não existe nenhum jato de luz, nada. A nave ficou parada perto de nós e na nossa frente começou a se materializar um ser. E os guias usam muito isso.
são projeções holográficas. Eles se projetam na tua frente. E ali apareceu a projeção holográfica de um ser maravilhoso que eu tenho contato há muitos e muitos anos, que ele é colocado na listagem aí como Ing, né? Um ser de Sírius. E ele apareceu e já começou a se comunicar para nós e passar certas informações telepáticas para mim, para o Pepe, né? Para a Érica, o pessoal em contato, e nós vimos que aquela pessoa que estava adoentada, ela caiu para trás e praticamente ficou deitada na prática. Foi muito interessante aquilo, que barbaridade, por que aconteceu isso durante uma conexão, né, na materialização do guia? E aí o guia passou um monte de instruções, a gente fez, tem até uma apostila que narra essa experiência, e as informações que ele passou e tal. Veio um ser humano junto com ele também, grande, né, um apuniano, e tudo bem, foi a experiência que já é praticamente rotina. Mas o que foi de diferente que aconteceu? Depois que acabou toda a experiência, aquela pessoa que tinha caído no chão, ela estava assim, sabe, se sentindo super bem. E nós perguntamos, mas o que aconteceu com você, né? Você não viu os guias apareceram aqui, o que aconteceu contigo? Aí essa pessoa falou que ela saiu do corpo, mas não foi ela que fez. Os seres fizeram com que ela se deslocasse no corpo astral dela, né? Se deslocou do corpo, foi levada para dentro da nave. Lá dentro da nave colocaram ela numa mesa, assim, tipo o consultório de dentista, sabe? Uma cadeira, mesa, assim. E ali ela fez uma nova desdobração, ou seja, ela deitou-se e viu que ela saiu de novo, e ela ficou do lado vendo ela. E os seres começaram a mexer ali, naquele corpo dela sentado naquela cadeira, com um monte de aparelhos, e mexeram em vários pontos e tal, e tal, e tal. E ela não entendia nada do que tinha acontecido ali. Ficou um bom tempo ali, o tempo todo que eles ficaram lá com a gente em contato, ela estava lá dentro da nave. Aí depois ela foi recolocada dentro daquele corpo sutil e desceu e foi recolocada no corpo físico, e ela, puf, super bem. Aquilo tudo que ela estava curada. Ela estava curada. Ela tinha doenças sérias, inclusive a nível de cérebro, sabe? Sabe quando rompe uma veia no cérebro e fica pressionando e a pessoa vive com enxaqueca? Tinha tumores e todas essas coisas sumiram. Então, para mim, foi uma experiência sui generis, porque eu nunca tinha vivido uma experiência de cura com esses seres. Eu sabia que eles faziam, porque tem muitos relatos de camponeses, de agricultores, de ajuda desses seres na área de cura mesmo, é cura real, assim, de desmaterializar o braço e materializar o braço curado. É um troço assim muito lindo. Mas assim, ter vivido, eu nunca tinha vivido. E isso aconteceu lá em 1993, 92, por aí, numa das idas nossas lá para o Peru. Então, isso é uma saída a campo, gente. Você nunca sabe o que vai acontecer. Lógico, esse grupo era um grupo super antigo, que a gente estava junto há muito tempo, trabalhando, contatos já há muito tempo. Então, as experiências se dão num nível assim, né? Então, acho que isso marcou minha vida e marcou dessas pessoas todas, né? Acho que é isso. Manuel, gratidão aí por compartilhar essa experiência maravilhosa, né? E nós te agradecemos mais uma vez, né, pelo seu tempo. Eu que agradeço, gente, o convite, a oportunidade, e estamos aí à disposição, né? A gente trabalha com isso, é a nossa vida, a nossa missão de vida, né? Eu assumi isso junto aos guias e busco fazer da melhor forma possível. Muito grato pelo convite. Agradecemos. Se quiser fazer algumas considerações finais, fique à vontade. Legal, então. Então, pessoal, eu acredito que a maioria de vocês já faz parte da missão, né? Já conhece aí como que funciona, e basicamente a mensagem que eu busquei trazer hoje para vocês é essa, de que nós aqui
somos seres que têm potencial para resgatar uma consciência cósmica, uma consciência mais ampla, de uma fraternidade real que existe no universo. Mas a gente teima em se fechar, em bloquear isso. E também teima em rotular tudo, né? Tudo tem rótulos. Ah, um ser reptiliano, esse é do mal. Ah, insetoide, se aparecer, meu Deus, que perigo. Parar com os rótulos, parar com essas lendas urbanas, porque isso não faz parte da realidade. Quando você começar a viver essa realidade de fato, né, que eu acredito que aqui outros já vivem, você vai ver que não é nada assim. Esses seres, eles atuam irmanados, numa fraternidade. O que quer dizer isso? Vivem se abraçando e tal? Não. Eles se respeitam totalmente e atuam em comum acordo, em prol de uma missão. Então, o que nós fazemos aqui é nos unirmos com os grupos de contato da Missão Rama para justamente fazer com que cada um que faça parte desses grupos consiga ampliar sua mente, ampliar seus conceitos além dessa matrix escravizadora e começar a ver o universo como sendo a nossa morada. E que nós temos irmãos espalhados não só na Terra, como fora da Terra. E que essa reconquista da nossa família cósmica, ela só está nas nossas mãos. A única pessoa que pode reconectar somos nós. Ninguém vai vir reconectar por nós. Assim como nenhum guia vai vir com uma varinha de condão e iluminar ninguém. Vai depender da nossa dedicação. Se a gente não se dedicar, as coisas não acontecem, né? Então, eu acho que com esse entendimento de que nós não temos arcturianos que só lidam com cura, pleiadianos que só fazem tal coisa. Não, nós temos aí uma fraternidade super mista de seres mais diversos e que estão buscando estabelecer comunicação e contato com a gente para formar de novo essa família cósmica que já existe nos mundos intraterrenos. Nos retiros intraterrenos tem muita gente daqui da superfície que já vive, assim como remanescentes de várias civilizações que também vivem lá até hoje e que já partilham dessa família cósmica. E agora é o nosso momento. Nós, da superfície, estamos vivendo esse momento em que estamos tendo esse convite e que podemos ter esse reatamento com a nossa família cósmica. E está nas nossas mãos. Um grande abraço a todos, gente. Muita gratidão por poder participar e nos encontramos aí. Volte e meia, nós temos eventos aí, podemos nos encontrar numa hora dessa. Namastê. Namastê. Quero agradecer a todos, né, pela presença, pela oportunidade de estar aqui conosco nessa noite, né? E mais uma vez agradecer a você, Manuel, né, pelo carinho. Tá? Uma boa noite a todos aí, uma boa semana e que todos tenham bons contatos por esses dias que hão de vir. Um grande abraço. Boa noite a todos. Gratidão. Boa noite, gratidão. Gratidão. Boa noite. Dale, Alfredo, um abração, Adelaide. Boa noite. Andréia, Gratidão. oi, Andréia, que bom te ver também. Obrigada, Manuel. Eu que agradeço, nossa, Carminha. Boa noite, muito obrigado. Boa Muito noite, bom Alexandre. conhecer. Isso tudo é novidade para mim. É a primeira vez que eu tenho contato com esse tipo de informação. E achei legal. bastante interessante. Vou entrar no site, quero conhecer mais a respeito. Beleza, mas não se assuste, viu? Entre tranquilo, Alexandre. Vai tranquilo. É inegável que, no primeiro momento, causa certa estranheza. Eu falo, meu Deus, Claro. que negócio louco. Uhum. Mas a gente só pode falar de uma coisa depois que realmente passa a conhecer. Então, por enquanto, eu quero Com conhecer. certeza. Entra no site lá que você vai ter bastante informação interessante. Certo, muito obrigado. Um abraço, gente. Gente, eu gostaria de agradecer aí o pessoal do Pé no Chão, do Conselho Jedi Minas, né, que é que o Alexandre Obama tá aqui representando, o Zé Ronaldo representando o Pé no Chão, né, que sempre está nos prestigiando aqui, e todos os
participantes da Missão Rama aqui de Minas. Gratidão a todos.